Bom, pessoal, então, bora olhar então estratégias organizacionais dentro da gestão de processos. Para tanto, apresentamos um modelo com os principais conceitos para serem conhecidos e trabalhados na organização que deseja implantar a gestão de processos, para depois explorar as estratégias em si. Então, nós vamos ver aqui é basicamente o que vem primeiro, né? O ovo ou a galinha. Por quê? Porque nós temos muito a ideia, e vocês devem estar acompanhando na disciplina de estratégia empresarial, onde vocês veem a estratégia como missão, constituição da missão, visão e valores, e de como fazer essa matriz de amarração. Se não viram ainda vão ver. Como fazer a matriz de amarração da análise SWOT, da matriz FOFA, forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Então, o planejamento estratégico ele tem um papel fundamental dentro da organização, porque é ele que começa a organização. É por ela que vocês, por exemplo, começam um plano de negócios, é pela estratégia que vocês começam a ideia do negócio, de quem é que vocês vão atender, qual é o principal produto de vocês, se vai ter ponto fixo ou não, quantos funcionários vocês vão precisar, a capacidade de mão de obra, enfim, é no planejamento estratégico que vocês traçam todo o alicerce da empresa. O planejamento estratégico é o alicerce, é a base da empresa, como uma casa. Vou construir uma casa, eu vou fazer a fundação da casa, a fundação dentro da terra, para que a casa depois de construída não desmorone. A mesma coisa, a mesma lógica se aplica ao planejamento estratégico, a estratégia da empresa. Que estratégia a empresa vai utilizar para que daqui a 5 ou 6 anos ela ainda esteja no mercado e seja competitiva. Então, por isso que muitas vezes quando nós pensamos em processos, que é algo que é quando a empresa já está constituída e quando ela já está acontecendo e ela está gerando valor, muitas vezes não se tem essa ideia de que lá quando a empresa ela foi planejada, deveriam ter sido pensados, traçados esses processos. Certo? Então, justamente o autor, o Araújo 2011, ele nos traz essa reflexão de que, aí nós temos aqui nessa figura, vejam, a estratégia então aqui no topo, guiando todas as ações da empresa, né? Ela é o céu, ela está acima de tudo, essa é a ideia da figura, está acima de tudo dentro da organização. Então, nós temos aqui projetos, né, que vocês devem estar trabalhando isso na disciplina de gestão de projetos. Cada etapa dessas se constitui de projetos. Ela foi criada através de um projeto específico dentro da empresa e ao mesmo tempo ela constitui um agrupamento de projetos dentro dela para que os processos possam se constituir a partir desses projetos. Então nós temos aqui a estratégia, e da estratégia nós temos o escritório de processos. A partir desse escritório de processos, o que é esse escritório de processos, pessoal? É onde eu penso o processo, onde eu estruturo como deve ser esse processo. Ele deve ser um processo otimizado, ele deve acontecer um melhoramento contínuo desse processo. Para que ele haja um melhoramento contínuo, eu preciso ter alguém que pense esse processo, que pense toda a cadeia de processos dentro da organização. Então, por isso que a gente chama de escritório de processo, porque é onde são criados os processos e onde são analisados, avaliados, monitorados, para que possa haver sempre um melhoramento contínuo. Dentro desse contexto, nós temos aqui a governança, que é o tema da nossa próxima aula, a governança dentro da gestão de processos, tá? Então, a gente não vai entrar muito nesse item, porque vai ser contemplado na próxima aula. E aí, dentro da governança, eu tenho a arquitetura do processo, que é o cerne do processo em si, ou seja, o processo acontecendo. Então vejam que a estrutura do processo dentro da organização, ele não está só na ação. Não está só na ação de produzir um produto ou de prestar um serviço, mas ele está engajado nas ideias propostas pelo planejamento estratégico, certo? Então, o processo é muito mais profundo. Por que tá ligado ou está engajado nas ideias do planejamento estratégico? Porque é o planejamento estratégico que determina o que a empresa deve fazer, ou pelo menos deveria. Se não é, por exemplo, empresas que vocês trabalham, deveria ser, pois é o planejamento estratégico que determina, ou que deveria, né, determinar
Isso a gente fala sempre, isso que está nos livros, a gente fala sempre num contexto que deveria acontecer, um contexto ideal. Essa é a ideia da ideia do livro. É o contexto ideal, onde eu, a partir do conhecimento que eu tenho adquirido, num contexto ideal deveria acontecer tal coisa, certo? Por isso que a gente sempre fala, mas não quer dizer que, por exemplo, se vocês trabalham numa organização e não funciona assim, né? Não é que esteja errado, né, pessoal? Cada empresa tem a sua cultura, tem a sua forma de agir. Mas vocês, como administradores, têm a obrigação de saber como é que se faz corretamente esse processo, tá? Esse processo de processos, no caso, né? Todas essas ações dentro da administração. Vocês têm que saberem isso. Mesmo que trabalhem numa empresa que não faça, certo? Então, esse aqui é o modelo de gestão de processos a partir da estratégia. No meu show de fábrica ou na minha padaria, lá dentro da minha cozinha, antes do padeiro fazer o pão, antes dele sovar a massa, antes dele separar os ingredientes, a empresa em si precisa ter os processos já desenhados, estabelecidos, das receitas, de quanto tempo demora para fazer uma receita, quantos pães rendes a partir dessa receita, a quanto eu vou vender. Então vejam que esse processo, ele não é estanque, ele não é somente aquele ato ali, a ação, a atividade do processo. E sim, toda uma reação em cadeia a partir da estratégia, pois a estratégia que deve dizer aonde a empresa tem que ir, como ela tem que ir, de que forma ela tem que ir e aonde ela tem que chegar. Para ela poder responder, né, a visão, missão e valores da organização. Então, entrando nessa questão da missão e da visão das empresas, eu na verdade, assim, eu não queria muito entrar na questão da visão e da missão em si, tá? Porque isso é conteúdo de outra matéria, que é gestão empresarial ou estratégia empresarial, uma coisa assim, que também é do 7º semestre. Então, a minha ideia não é entrar nesse conteúdo, tá? Mas só que esse capítulo do livro, ele trata disso. Porque a estratégia, ela trata da missão, da visão e dos valores da organização. Porque isso é o cerne, isso é o coração da empresa. É o coração, é a alma da empresa, é a missão, a visão e os valores. E aí eu trouxeria agora umas figuras para vocês, para a gente ver se de fato nas organizações isso acontece. Se a missão, a visão e valores estão interiorizadas no grupo de colaboradores. Então, por isso eu trouxe para reflexão, tá, pessoal? Eu trouxe ali, então, a missão, a visão e os valores da Vale do Rio Doce. Missão: transformar recursos naturais em prosperidade e desenvolvimento sustentável. Visão: ser a empresa de recursos naturais global, número 1 em criação de valor de longo prazo, com excelência, paixão pelas pessoas e pelo planeta. Valores: a vida em primeiro lugar. Cuidar do nosso planeta, crescer e evoluir juntos, valorizar quem faz a nossa empresa, agir de forma correta e fazer acontecer. Então, até pra gente refletir um pouco, né? Eu trouxe aqui a missão, a visão e os valores que falam sobre vida, que falam sobre meio ambiente, da importância da vida das pessoas em primeiro lugar, que fala sobre planeta, enfim. E aí eu coloquei do lado uma foto do vazamento da barragem em Brumadinho, que é da empresa Vale. Então, pessoal, nós vemos assim, ó, até que ponto a missão, a visão e os valores, elas estão integradas, elas estão concernindo com a cultura organizacional das empresas. Até que ponto elas precisam, a missão, a visão e os valores, elas precisam estar afinadas com a mente dos funcionários, com a cabeça. Quando eu digo a mente, é com o pensamento, com a cultura organizacional enraizada na organização. Porque senão eu não consigo nem desenvolver um processo corretamente, porque o funcionário não está comprometido com aquela causa. E não é vestir a camisa, quando eu falo em causa, não é vestir a camiseta da empresa, não. É simplesmente fazer o seu trabalho de maneira profissional. É ter resultados. E isso vale para pequena empresa, vale para média e para grande empresa. Até multinacional, enfim, para qualquer empresa. Porque o funcionário ele precisa estar comprometido com a missão e com a visão dessa empresa. E ele precisa saber que aquilo ali é real. Então, se eles sabem que é real, por que isso aconteceu?
Por que tinha problemas na documentação da barragem? Por que foram fiscalizar, que depois descobriram, né? Foram fiscalizar e aí a fiscalização estava em dia, a documentação estava em dia, mas a barragem apresentava rachaduras depois que foram dizer que apresentava rachaduras, que apresentava risco, isso e aquilo, estava com um problema na drenagem da barragem e por isso ela rompeu. Mas a papelada estava em dia, então quem é o responsável por isso? Sabe? E não é no sentido criminoso que eu estou querendo falar. Eu estou falando no sentido de responsabilidade a partir do momento em que eu tenho uma missão, uma visão e valores que priorizam a vida, que priorizam o meio ambiente. Então fica uma reflexão para vocês. O quanto que as missões, as visões e os valores das empresas, elas estão sendo compreendidas pela cultura organizacional. Porque isso deve prevalecer. Já que a missão, a visão e valores servem para nortear todas as ações da empresa, inclusive os processos. Depois aqui eu trouxe o exemplo também da Coca-Cola, do rato da Coca-Cola. Mas se é verdade, se não é, isso aí não cabe a nós fazer um juízo de valor, mas houve o episódio do rato na Coca-Cola e eu trouxe aqui pra gente ver. A missão da Coca-Cola é refrescar o mundo em corpo, mente e espírito, inspirar momentos de otimismo por meio de nossas marcas e ações, criar valor e fazer a diferença, onde estivermos e em tudo que fizermos. Então a visão é uma visão para pessoas, uma visão para portfólio, uma visão para os parceiros, os stakeholders, uma visão para o planeta, uma visão de lucro e uma visão de produtividade. Eu achei bem interessante, até porque a Coca-Cola tem uma marca muito forte, isso é indiscutível, construída ao longo de muitos anos. Mas, bom, ali para pessoas ele diz, a empresa diz, né? Ser um ótimo local para trabalhar, onde as pessoas se inspirem para ser o melhor que puderem. Portfólio. Oferecer ao mundo um portfólio de marcas de bebida com qualidade que antecipe e atenda às necessidades e aos desejos das pessoas. Produtividade. Ser uma organização altamente eficiente, enxuta e ativa. E realmente eles são uma fábrica fábricas, né? Muito enxutas. Quando eu fui, tinha 2 pessoas trabalhando. Tinha mais pessoas no fundo, assim, onde era a parte de distribuição mesmo dos produtos. Que aí tinha gente carregando os containers com as bebidas e tudo mais. Mas na fábrica mesmo, era somente 2 mulheres e elas estavam revisando as garrafas, assim, visualmente. Aí fica passando as garrafas de vidro e elas ficam olhando e fazendo a inspeção das garrafas. Aí as garrafas entram na linha de produção e aí elas vão lá dentro da máquina para encher, tudo automatizado. Então, dentro desse episódio que tem um rato na Coca-Cola, em que o senhor diz que tem esse problema de saúde devido a ter dela tá contaminada, né? Nós temos essa responsabilidade social, né? Que a empresa tem de pelo menos prestar contas à sociedade se aconteceu ou não. Não é só isso. Também tem aquelas questões da Coca-Cola derreter plástico, de fazer bomba com Coca-Cola. Tem uma série de questões assim que são episódios que devem ser, pelo menos, prestado contas para a sociedade. Porque, afinal, a marca, ela não está acima disso. A marca não está acima das pessoas. Então, o ideal seria que a empresa tivesse por mais que eles queiram refrescar o mundo, inspirar momentos de otimismo, toda a ideia de esperança que tem na propaganda, aquela do urso, do Natal, ela cai por terra quando a gente vê situações como essa. Isso enfraquece, tá? Então, fica também a reflexão da Coca-Cola para as suas atitudes. Pessoal, depois eu trago aqui também, como exemplo, a missão e a visão da Petrobras, tá? E não é uma questão de fazer discussão política, nem de nada disso, tá? A ideia é somente da gente apresentar para vocês uma das maiores empresas do país, se não a maior, né? Empresa do país, e ver aqui onde a missão e a visão delas também não fizeram parte da cultura organizacional no momento em que houve a corrupção, tá? Porque ali, na missão diz assim, atuar na indústria de petróleo e gás de forma ética, pessoal, segura e rentável, com responsabilidade social e ambiental, fornecendo produtos adequados às necessidades dos clientes e contribuindo para o desenvolvimento do Brasil e dos países onde atua. Visão, aí a visão já está para 2030, né? Ou seja, ela está atualizada.
ser uma das 5 maiores empresas integradas de energia do mundo e a preferida dos seus públicos de interesse. Então, assim, a gente acaba vendo onde que estava essa missão quando houve os processos os momentos de corrupção da Petrobras. Onde que estava essa cultura organizacional que inclusive os processos de corrupção, segundo as investigações, era de próprios funcionários de carreira da Petrobras. Então vejam assim que é uma questão extremamente delicada, onde nós precisamos dar atenção à missão, à visão e aos valores da organização, valorar isso quanto cultura organizacional, para que todos os colaboradores estejam imbuídos desse pensamento. Também trouxe aqui os valores do Banco do Brasil e a missão. Então, e a visão. A visão é ser a empresa que proporciona a melhor experiência para a vida das pessoas e promove o desenvolvimento da sociedade de forma inovadora, eficiente e sustentável. E os valores do Banco do Brasil é ética, foco no cliente, inovação, eficiência, confiabilidade, senso de dono e espírito público. Mas eu também trago aqui, o banco é ótimo, né, pessoal? Mas o problema são os juros, as taxas, as cobranças que eles cobram. Eu não sei se tem alguém que trabalha em banco, mas sabe que é assim, o banco ele não faz nada de graça, né? Eu trago a reflexão também de que eles colocam ali que o foco é no cliente, querem ter eficiência, confiabilidade. Mas como é que eles vão ter confiabilidade sendo que tu vai fazer um depósito e eles te cobram um depósito online para não ter que ir no banco, para não ter que estar correndo risco indo no banco e saindo de lá com dinheiro? Pode fazer pela internet. Só que aí quando tu faz um depósito online, eles te cobram R$10 por depósito. Que foco no cliente é esse? Então não é foco no cliente, é foco no lucro. Não é uma crítica, pessoal. Só estou levantando questões, tá? Questões que nos cegam no dia a dia. Poxa, será que a empresa tem uma missão que é o foco no cliente? A Vale quer valorizar as pessoas, a vida em primeiro lugar, mas permite que aconteça aquele vazamento da barragem e as pessoas morram soterradas no barro, sem oportunidade nenhuma de se defender. Então, dá uma sensação um pouco de impotência nesse sentido, né? Será que a missão, a visão e valores estão sendo observadas pelas organizações como elas deveriam? Estão tendo o seu espaço e sendo valorizadas como elas deveriam, de fato? Está sendo dada a devida importância para esse item essencial no planejamento estratégico das organizações? Como nós, como futuros administradores, temos que perceber isso. Temos que ter esse entendimento de por que existe uma missão, uma visão e um valor. Porque ele tem que nortear a organização. Mas se eu tenho um valor ali de foco no cliente e cobro taxas, aí coloquei aqui embaixo para vocês verem. Taxa do rotativo do cartão de crédito. É uma das mais altas do mundo, né? Mas eu me apavorei com que é muito alta mesmo. Aqui é de 2017, tá, pessoal? Esses dados aqui, onde o Brasil tem, em outubro de 2017, 352,76% a média de juros anuais do cartão de crédito. Enquanto que outros países da América, né, que tem o México aqui, outros países da América é 47, Peru 44, Colômbia 29, Venezuela 29, Chile 21, México 25% de juros ao ano. Juros ao ano. Realmente sim, o Brasil é uma exorbitância. Então são coisas que nos levam a pensar onde nós vamos consumir, onde nós vamos acabar investindo nosso dinheiro também, ou pelo menos depositando o nosso dinheiro, que é o caso do banco, né? Não é uma questão para fim do mundo, não é isso. Só que é importante a reflexão, porque muitas vezes a gente vê ali que aprende que a empresa tem que ter missão, tem que ter visão, tem que ter... Por que tem que ter se ninguém segue? Tem que seguir. Então essa cultura que eu quero passar para vocês no sentido de que as empresas elas precisam convergir. Convergir é o quê? Quando as coisas se encontram. A missão, a visão, os valores e a cultura organizacional. Elas precisam convergir, se encontrar, se entrelaçar para poder dar frutos para a organização. Ser a melhor do mundo. Não é isso que toda empresa deseja? Muitas vezes, quando visitamos uma empresa, entramos em algum banco ou conhecemos alguma área de alguma instituição, nós nos deparamos lá com aquele papel na parede, né?
onde estão escritas a visão, a missão e os valores. Num primeiro momento, aquela descrição pode até nos dar a sensação de que aquelas frases são apenas várias palavras bem combinadas, mas sem serventia alguma para o corpo de funcionários. Afinal, quem quer saber que a missão é, por exemplo, se tornar uma marca de expressão mundial? Mas afinal, o que é a visão e a missão? Então a gente tem a descrição ali de visão, que é a idealização de um futuro desejado para a empresa, ou seja, como a empresa quer ser vista num futuro próximo, né, no futuro promissor. Estabelecer a visão da organização é extremamente importante para o alinhamento entre todos os seus colaboradores, pois todos devem ter a mesma visão esperada de futuro. Todo mundo tem que ter a mesma visão. Todo mundo tem que olhar para o mesmo lado, para o mesmo horizonte de onde quer chegar com a empresa. E talvez, nesses casos que nós vimos ali, da Vale, da Coca-Cola, da Petrobras, talvez nem todos estivessem, talvez não, com certeza não eram todos os funcionários que estavam imbuídos dessa mesma visão, olhando para o mesmo horizonte. Por isso de acontecer todas essas tragédias, esses acidentes que aconteceram ali, que a gente exemplificou, ou por exemplo, a taxa de juros ser tão alta no Brasil. Depois nós temos ali a questão da missão. É a definição do propósito maior da organização, o que a empresa deseja atingir em um ambiente maior. A missão determina o foco nas tomadas de decisões e nas alocações de recursos do presente, orientando alocações de recursos do presente, orientando priorizações como, por exemplo, a alocação de capital para um determinado investimento. Então nós temos ali a visão, é onde a empresa quer estar no futuro, como ela quer ser vista, como ela quer ser reconhecida, como ela quer que vejam ela daqui a 10 anos. Já a missão é o propósito maior, a razão de ser da organização. Para que aquela organização existe? A razão de ser da pizzaria, da padaria da esquina. Então é essa a intenção que nós temos, é servir a melhor pizza de Santana do Livramento, é fazer com que o pão, que ao comer o pão as pessoas sintam como se fossem da família. Enfim, qual é a razão de ser das organizações? Isso é a missão, é para o que ela serve, para o que ela existe. E a visão é como ela quer ser vista daqui a um futuro, daqui a 10 anos, 20 anos, certo? Vejam ali que a Petrobras, na verdade, fez isso. A visão dela é para 2030. Como ela quer ser vista no ano de 2030. É super específica, porque já oferece metas. Já oferece metas para a organização. Dentro ainda do capítulo do livro, o autor traz que a descrição subjetiva tem de dar lugar a uma descrição sucinta, clara e com objetivos tangíveis, com possibilidade de compreensão por todos os colaboradores da organização. Mas como saber se a visão e seus parâmetros estão caminhando de acordo com o planejado? E aí entra a questão do monitoramento, né, pessoal? Bem como a gente viu ali naquele slide da estratégia e dos processos logo abaixo. Ou seja, eu preciso saber se os meus processos estão ocorrendo certinho. Preciso fazer o monitoramento desses processos e averiguar se isso está desencadeando de fato a otimização do meu processo de produção, seja ele de produtos ou serviços. E a mesma coisa eu preciso fazer com a missão e os valores. Eu preciso fazer o monitoramento dessa missão para ver se ela está concernindo, se ela está convergindo com a minha cultura organizacional. Se os meus colaboradores, eles entendem a missão, a visão e os valores, eles fazem ela acontecer no dia a dia para que de fato a empresa chegue lá daqui a 10 anos e seja reconhecida como a melhor pizza de Santana do Livramento, ou o melhor pão de Santana do Livramento, ou do mundo, ou do Brasil, enfim. Aí vai depender da missão da empresa, da razão de ser da empresa e de como ela quer ser vista a partir disso, certo? Então ele traz essa figura eu achei bem interessante, por isso eu já trouxe para cá, tá no capítulo do livro, onde eu tenho uma descrição subjetiva, que é aquelas descrições genéricas. Ser a melhor empresa do mundo, ser a melhor empresa do Rio Grande do Sul, ser reconhecida como uma empresa, ser reconhecida como empresa referência no ramo de flores, ser conhecida como, entendem?
Você consegue entender? Isso é muito genérico. É extremamente subjetivo. Porque não fala do que a empresa de fato quer, onde ela quer chegar, como ela quer ser vista. Ela precisa então ser sucinta, a missão e a visão, ser clara, as palavras não precisam ser floreadas, tá? E com objetivos alcançáveis, o principal, tangível quer dizer que é aquilo que é alcançável, que a empresa vai poder não só tocar, mas vai poder chegar lá, realizar. Eu trouxe aqui, não está no capítulo do livro, tá? É um artigo científico que oferece um modelo de construção de missão. Eu achei super interessante para contextualizar mesmo. Vou colocar o artigo lá depois no Moodle. Quem quiser ler, não é uma leitura obrigatória, mas quem quiser se aprofundar, é super interessante. Então, nós temos a análise modelo estrela. O que é a análise de modelo estrela? Para mais detalhes, eu coloquei aqui, pessoal, vou colocar o artigo que apresenta essa teoria no Moodle, para quem quiser olhar, tá? Não é obrigatório. Depois eu tenho aqui, esse modelo estrela, ele significa o seguinte, cada ponta da estrela é um item que deve conter na missão. E aí os itens C1, C2 e C3, que significam, C1 é definição do negócio. O que é o negócio? O C2 é política e valores. O C3 é tecnologia e fatores de sucesso. São de abrangência interna, são coisas que fazem parte da cultura organizacional e da parte interna. Depois eu tenho aqui C4 e C5, onde eu tenho clientes e suas necessidades, e o C5, o escopo geográfico. E aí eu vou ter isso dentro da abrangência externa, abrangência interna, abrangência externa. Depois, de abrangência dos dois lados, tanto interna quanto externa, o C6, que são os demais stakeholders envolvidos. Como é que eu faço isso? Vamos lá no próximo slide. Cada ponta da estrela, então, como eu já comentei, representa um item que deve ser observado na construção da missão para que ela possa ter características necessárias. Então, na verdade, é a mesma coisa que eu tinha colocado ali. O C1 é a definição do negócio, o que é o negócio. O C2 são a política da empresa e os valores. O que é a política da empresa? A política é como a empresa se relaciona, como ela estabelece comunicação com seus stakeholders, sejam eles funcionários, clientes, fornecedores, certo? E os valores com os quais esse comportamento vai contar. Depois, o C3 tem a tecnologia e fatores de sucesso. A tecnologia e os fatores de sucesso são que vão garantir a vantagem competitiva dessa organização. Não vou comentar sobre vantagem competitiva porque eu vou falar nos próximos slides. Mas esses são itens essenciais para a vantagem competitiva. Tecnologia, que é a tecnologia que vai envolver os processos da organização, e os fatores que vão garantir, e os fatores de sucesso que vão garantir que, por exemplo, um serviço seja exclusivo, um produto seja exclusivo, seja único, só aquela empresa faz. Ou então, por exemplo, propriamente um processo produtivo que essa empresa pratica, que é a garantia de sucesso dela. Ou, por exemplo, eu tenho uma confeitaria, um tipo de decoração que só a minha empresa faz na cidade. Isso é um fator de sucesso. Uma tecnologia, uma máquina, como eu vi lá em Joinville, tem uma empresa que tem uma máquina 3D que é do tamanho de uma garagem. E ali eles imprimiram as tochas olímpicas nessa máquina. Então, isso é uma tecnologia que faz total diferença e garante uma vantagem competitiva extrema para essa empresa. Porque só ela tem essa máquina no Brasil, digamos assim. Não sei se é, mas estou dando um exemplo. Então, vejamos o seguinte. Vejamos a importância que tem o C3. O item C3 dentro... E ele deve... E esse item, ele deve estar expresso na missão. Por que não? Se a missão que eu vou... a missão que vai dizer para o mundo o que é a minha empresa. Ok? Depois, no C4, ali eu tenho clientes e suas necessidades. Eu preciso observar quais são os meus clientes. E que necessidades que eu quero suprir dessa minha clientela. Também deve estar, segundo esse modelo, essa teoria, na missão. Depois, o escopo geográfico, pessoal, qual é a abrangência da minha empresa? É no Brasil? É em Santana do Livramento? É no Rio Grande do Sul? É do meu bairro? Do bairro Armor? Do bairro Wilson? Qual é a abrangência geográfica que tem a minha empresa? Até onde eu quero chegar? Depois eu tenho também
Os demais stakeholders que eu já comentei seriam os clientes já estão contemplados, funcionários também, porque os funcionários estão ali dentro da política e valores. Demais stakeholders seriam colaboradores, funcionários terceirizados, outras pessoas que prestam serviço ou estão envolvidas diretamente com a organização. Aí vem a questão, tá, mas e o que isso, né? Onde que isso tá? E os processos, a missão e a visão, onde eles se encontram? Eles se encontram nessa figura aqui, que é a relação entre visão, missão, indicadores estratégicos e gestão de processos. Como nós vimos na primeira figura, a estratégia ela está onde? Ela está na visão e na missão, e nos indicadores estratégicos. E eles possuem um movimento cíclico e de troca, onde os processos estão também contemplados. Então, eu tenho aqui da visão, que é onde a empresa, como a empresa quer ser vista daqui a 20, 30 anos. Eu tenho aqui a missão, que é a razão de ser da organização, por que ela existe, para que ela existe, com aqueles itens que nós acabamos de ver do modelo estrela, se for utilizado para construir a missão. E aí, a partir desta razão de ser, eu posso criar indicadores estratégicos e a partir disso eu posso determinar os meus processos, bem como ou também eu posso, a partir da minha missão já estabelecida, eu posso criar os meus processos e aí a partir desses processos fazer trocas, comparar, ver se os indicadores estratégicos eles estão sendo contemplados dentro do meu processo. É uma troca, é um movimento cíclico, porque precisa de monitoramento e controle. Essa figura aqui, ela exemplifica muito fortemente a importância da estratégia dentro da gestão de processos, certo? Eu não posso ter um processo só porque sim. Eu não posso definir um processo dentro da minha organização porque eu acho que assim vai ser mais rápido. Eu preciso observar qual é a missão da empresa, qual é a visão da empresa. Então, e os indicadores estratégicos. E a partir disso eu estabeleço os meus processos. São esses itens que vão nortear como eu vou agir. E quando eu falo em processos, como nós já vimos e vamos ver, são todos os tipos de atividades dentro da organização. Seja do marketing, seja das vendas, das finanças, seja do RH, todos os processos, certo? Próximo, então, item do nosso capítulo de livro, nós temos a cadeia de valor. Na cadeia de valor, eu retomo, então, o termo vantagem competitiva, que foi proposto por Michael Porter. Então, o autor, que é o Araújo, né, ele traz o seguinte. A cadeia de valor, criada por Michael Porter, em 1985, e amplamente utilizada ainda hoje, visa a obtenção da vantagem competitiva, através da análise da organização por atividades. Nesse caso, a proposta é desagregar uma empresa nas suas atividades de relevância estratégica para que se possa compreender o comportamento dos custos e as fontes existentes e potenciais de diferenciação. Já vamos ver o que é esse desagregar uma empresa nas suas atividades, tá? Antes, eu quero esclarecer o termo vantagem competitiva com vocês. Significa uma tecnologia, significa um processo exclusivo, significa uma política adotada, significa algo que a empresa tem que a diferencia de todas as outras no mercado. E por isso ela é especial, porque ela tem essa tecnologia, ela tem o poder desse processo produtivo, ela tem o domínio desse processo, de um determinado processo produtivo, por exemplo. Ela tem algo que as outras empresas não têm e que ainda vão demorar para se desenvolver até chegar a esse nível, a esse patamar. Por isso as empresas detêm vantagem competitiva. E isso não se trata de ter mais dinheiro, pessoal. Se trata de, por exemplo, ter acesso a uma tecnologia, ter acesso a algum desses fatores que eu citei, que vão trazer a ela uma vantagem diante das demais empresas. Normalmente, diante das demais empresas do mesmo grupo, né? Por exemplo, nós temos aqui várias vinícolas na nossa cidade. Nós temos a Salton, não só em Livramento, mas também em Rivera. Temos a Salton, temos a Miolo ou Almaden, temos a Cordilheira de Santana, mas existem algumas empresas que possuem
uma vantagem competitiva, e nesse caso eu vou ter que citar que é a Almaden, ou Miolo. Por quê? Porque ela é uma empresa maior e porque ela tem diversas filiais em diversas cidades, principalmente na Serra Gaúcha, onde tem até a melhor terra para se plantar uva e de uvas de melhor qualidade. Então ela tem uma vantagem competitiva, embora nós tenhamos também uma terra muito boa, ela tem uma vantagem competitiva sobre as outras empresas, certo? Então isso é uma vantagem competitiva. Fora a questão de maquinários, de processo produtivo que eles implantam para fazer o beneficiamento, o engarrafamento, o próprio armazenamento das bebidas. Então são tecnologias e são processos que eles não saem contando por aí, porque existe competitividade de mercado. Embora tenha um termo que se chama benchmark, que é quando as empresas elas fazem trocas de conhecimento entre si. Aí, alguns funcionários vão de uma determinada organização em outra e eles fazem como um intercâmbio de ideias, de informações, de tecnologias. Isso é um conceito bem avançado e que não é comum para todas as organizações. Principalmente quando são indústrias pequenas ou empresas pequenas, né? Ninguém quer contar o seu segredo. Ninguém quer contar a receita de família do molho de pizza. Então é mais ou menos assim, certo? Essa é a questão da vantagem competitiva, e agora a gente vai ver como que a gente desagrega as atividades da empresa para poder, então, potencializar os processos. O autor ele traz a ideia de cadeia de valor genérica, onde eu tenho ali, naquele quadro nós temos as atividades primárias e as atividades de apoio, já vimos isso, né, pessoal? Então, a abordagem da cadeia de valor divide a organização em macroprocessos, que por sua vez podem ser subdivididos em processos detalhados e em atividades. Como é que funciona isso aqui, pessoal? Nós temos aqui o seguinte, nós temos as atividades primárias, tá? Que são essas aqui, logística interna, operações, logística externa, marketing e vendas e serviços, que são as atividades detalhadas, certo? São as atividades principais, os processos críticos da empresa, ou seja, sem esse processo, a empresa não funciona, ela não existe, ela não trabalha, ela não desenvolve essas atividades. E aí ele traz aqui, então, que ela divide a organização em macroprocessos. Quais são os macroprocessos? São as atividades de apoio, infraestrutura da empresa, gerência de recursos humanos, desenvolvimento de tecnologia e aquisição. E aí a subdivisão desses processos está aqui embaixo, certo? Que são as atividades primárias, ou processos críticos ou cruciais, sem os quais a organização não funciona. Então, por isso, dessa necessidade de fazer essa subdivisão, para que eu possa chegar ao fundo, ao cerne do processo. Qual é o processo mais essencial para a minha empresa, sem o qual ela não vai sobreviver, ela não vai existir, e é nesse microprocesso ou nesse processo crítico que eu tenho que dar total atenção. Aqui também, dentro dessa ideia, ele traz ali a divisão, né? Hierarquia da cadeia de valor. Ele traz dessa forma o processo pode tanto representar um nível mais detalhado, daí a importância de estabelecer uma diretriz dentro de uma organização. Aí ele traz um exemplo ali, né, pessoal? Existe um nível mais alto da cadeia de valor que pode representar os processos, e um nível mais baixo que pode representar os subprocessos. E o detalhamento destes processos pode representar as atividades. Então, dentro dessa figura aqui, ó, vou voltar. Dentro da logística interna, eu tenho o subprocesso 1 e o subprocesso 2. Dentro das operações, eu tenho o subprocesso 1 e o subprocesso 2. E ainda eu posso desdobrar mais ainda o meu subprocesso em uma atividade. E aí sim eu chego no fundo, né? No fundo das atividades, dos processos. Chego no fundo, onde começa, onde inicia ou termina o meu processo. Em cada ação. E aí eu consigo determinar, inclusive, pessoas, encarregar pessoas, determinar prazos, para que as atividades elas aconteçam dentro da organização. Por isso eu preciso conhecer o meu processo de frente para trás, de trás para frente. E em todos os seus níveis de subdivisões, para que eu possa ter o domínio e fazer aquele tal monitoramento que eu já comentei com vocês. É assim que nós fazemos. Subdividimos de
um macroprocesso, que está aqui, por exemplo, infraestrutura da empresa. Eu subdivido isso em um processo crítico, que é logística interna, que é uma atividade primária, o processo crítico. E aí dentro desse processo determinado de logística interna, eu ainda subdivido ele em subprocessos. E aí, se eu quero ir mais a fundo ainda no meu processo, eu abro uma outra aba aqui, determinando a atividade a qual corresponde esse subprocesso. Tá entendido, pessoal? Consegui me fazer entender no sentido de que o nível do desdobramento dos processos, a que nível ele pode chegar, para que eu possa compreender o meu processo, entender o meu processo, e que esse processo precise estar elencado, precisa estar ligado com as ideias estratégicas da minha organização, lá da missão, visão e valores, para que eu possa ter efetividade, eficiência, para que eu possa otimizar o máximo possível os meus processos e com isso obter vantagem competitiva. Está tudo interligado. Concluindo então, pessoal, a razão de vida de uma organização está ligada intrinsecamente às suas estratégias. Daí a afirmação de que os processos têm vida e estão constantemente em transformação. Se não estão, pessoal, precisam estar. Como eu já comentei, como administradores, por mais que não façam isso na empresa onde vocês trabalham, vocês têm que começar a perceber isso, que não fazem. Muitas vezes as pessoas não têm nem oportunidade de falar, né? A empresa é muito fechada, muito conservadora, não aceita novas ideias. Não estou dizendo para vocês irem lá e darem ideias, não. Mas como administradores e futuros profissionais que vão estar entrando no mercado de trabalho, precisam saber que os processos precisam estar em constante revisão e manter com uma grande vantagem competitiva sobre as outras. Foi visto que um dos grandes erros das organizações na implantação da gestão de processos é a não consideração das estratégias. O fato é que, sem a definição do conhecimento, sem a definição e o conhecimento dos objetivos e das definições estratégicas, é impossível que um projeto de gestão de processos consiga melhorar o desempenho dos processos e agregar algum tipo de valor à organização. É fato, pessoal, os processos eles precisam agregar valor, precisam ter melhoria contínua e gerar vantagem competitiva para as organizações. Senão não tem sentido. Eu vou produzir, vou prestar serviços por prestar serviços? Não é esse o objetivo. O objetivo das empresas é de se manter no mercado, é de prosperar. Então, se eu quero prosperar, eu preciso estar à frente, sempre no meu negócio. Ou na empresa onde eu trabalho, e colocar a minha empresa sempre no primeiro lugar. E para fazer isso, preciso olhar para os processos internos da organização. Certo? A aula de hoje é essa. Até a próxima aula, então, pessoal.